Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 187, módulo 14. O assunto: regra da mão esquerda para um gerador. Vamos lá? A relação entre um condutor em movimento, um campo magnético e uma tensão induzida já foi discutido na sessão anterior. Observamos que a polaridade da tensão induzida, ela depende da direção do movimento entre condutor e campos magnéticos. Preste atenção, hein? A polaridade da tensão induzida, ela depende da direção do movimento entre o condutor e o campo magnético. A relação entre a polaridade da tensão induzida e a direção de movimento, ela está sendo citada numa lei que diz o seguinte: o sentido de direção da tensão induzida é sempre tal que produzirá um campo magnético que irá reagir com o campo magnético que produziu a tensão, de tal forma a opor-se ao movimento que a produziu. Preste atenção que eu vou repetir. O sentido de direção da tensão induzida é sempre tal que produzirá um campo magnético que irá reagir com o campo magnético que produziu a tensão, de tal forma a opor-se ao movimento que a produziu. Lembre-se que polos iguais se repelem e a oposição é produzida por polos magnéticos iguais. Isso é uma lei complicada que pode ser simplificada. Toda vez que uma corrente flui como resultado do movimento de um condutor através de um campo magnético, o campo magnético desta corrente será tal que irá se opor ao movimento através de sua reação com o campo magnético já presente. A ideia desta lei pode ser demonstrada fisicamente com um gerador de corrente contínua, que pode ser girado por uma manivela. O gerador irá girar com bastante facilidade enquanto não está fornecendo corrente para uma carga. Porém, se você ligar uma baixa resistência sobre os terminais do gerador, de modo que o mesmo forneça corrente, observe que será muito mais difícil girar. Isso por quê? Porque a corrente que flui através do gerador produz um campo magnético que se opõe ao movimento. A regra da mão esquerda para geradores é baseado na lei descrita acima. Esta regra simplifica o modo para determinar o sentido da direção da tensão induzida ou sentido da direção do fluxo da corrente induzida. É preciso salientar que, teoricamente, não é possível um gerador induzir uma corrente. Um gerador pode apenas induzir uma tensão. Preste atenção, hein? Um gerador pode apenas induzir uma tensão. Porém, quando falamos de corrente induzida, queremos dizer com isso que a corrente que flui num circuito completo tem como resultado a tensão induzida. O sentido de direção da corrente induzida depende, evidentemente, da polaridade da tensão induzida. Na figura ao lado, observe com atenção a figura ao lado. Nela mostramos a regra da mão esquerda para geradores que define o sentido de direção do fluxo. Os 3 dedos da mão esquerda são estendidos de modo a ficarem a 90 graus um com o outro. Observe. O primeiro dedo, que é o dedo indicador, aponta em direção do campo magnético. Preste atenção, hein? Campo magnético. Lembre-se que no campo magnético sempre há uma direção que se presume ser o norte a sul. O polegar
Ele aponta no sentido do movimento do condutor através do campo magnético. Observe. Na ilustração, o condutor está se deslocando para cima. Quando o polegar e o indicador são apontados desta direção, o segundo dedo, o maior de todos, irá apontar na direção induzida. Observe a figura. Isto está claramente sendo indicado nesta ilustração. A regra da mão esquerda para geradores é usada para determinar o sentido de direção do fluxo da corrente de elétron. Preste atenção, aluno. A regra da mão esquerda para geradores é usada para determinar o sentido de direção do fluxo da corrente de elétron. O terceiro dedo da mão esquerda, ele aponta na direção em que os elétrons fluem, como resultado da tensão induzida assumida, evidentemente, que exista um caminho completo no circuito. Em alguns livros técnicos, esta regra é chamada de regra da mão direita para geradores. Por quê? Porque estes livros falam do fluxo convencional de corrente. Estamos usando o quê? O fluxo real de corrente. Para o fluxo convencional de corrente, presume-se que a eletricidade ela flui do positivo para o negativo, em vez do negativo para o positivo, no caso do fluxo do elétron. Neste curso nós usamos o sentido real, não o convencional. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima!